Olá, paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo. Você está no Hangar 6, no Instituto Cristão de Educação e Cuidado. O nosso desejo é promover conhecimento da palavra de Deus, mas não apenas o conhecimento. Mais do que promover conhecimento, promover transformação a partir do entendimento do que a palavra diz. Você que gosta de estudar teologia, gosta de estudar a Bíblia Sagrada, e tem um desejo de aprender um pouco mais o que significa o texto, como aplicar na sua vida, esse canal é para isso. Então, se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assine as notificações para receber quando os vídeos ficarem prontos e saírem do forno, você ser avisado. E isso vai também fazer com que o YouTube entenda que você gosta desse tipo de conteúdo e ele vai te sugerir muitos outros conteúdos e canais que possam te ajudar nesse sentido para aprender muito mais. E você estará também nos ajudando, sendo um missionário digital, compartilhando a palavra de Deus, promovendo conhecimento. Então, quando você se inscreve, assina as notificações, curte, comenta, o YouTube entende que esse canal é relevante e ele vai fazer com que chegue muito mais longe. Nos ajude nesse desafio e seja mais uma vez muito bem-vindo. Nós estamos falando nesse primeiro momento sobre casamento, submissão, esposa submissa, marido controlador, esse grande fantasma que assola os casais dentro da igreja. Meu irmão, isso já deu tanto pano para manga, já ouvi cada coisa como professor de teologia que é de arrepiar os cabelos que eu não tenho. Mas para entendermos, nós estamos numa série, primeiro trouxemos um conteúdo bíblico, teológico, para entender o que o apóstolo Paulo estava falando, quando disse exatamente isso: mulher, seja submissa ao seu marido, marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. O que ele estava querendo dizer? Primeiro vídeo, se você não assistiu, assista, volta lá. E o segundo vídeo nós falamos sobre a dinâmica do casamento. O casamento ele funciona como uma engrenagem, um sistema, onde as partes são interdependentes, mas elas se tocam, se conectam e como que isso na prática deve ocorrer. Falamos um pouquinho sobre isso e hoje nós vamos falar sobre a liderança do marido que deve ser como a de Jesus. Foi isso que Paulo disse. Tem que ser como Cristo amou a igreja. Então, como é que Cristo fez? Para entender a liderança do marido no casamento, que a Bíblia está dizendo, e é essencial a gente olhar para o modelo de liderança que Jesus ensinou e viveu no Novo Testamento. Então, nós precisamos entender isso. E a liderança de Jesus no Novo Testamento era uma liderança diferente daquela do governo romano, do governo grego, da própria forma cultural da liderança judaica da sua época. Jesus liderou com três aspectos muito claros, né? Serviço, sacrifício e amor. Esse tripé, essa tríade, foi a base da liderança de Jesus. E se nós quisermos casamentos abençoados, nós maridos, e você, esposa, precisa entender isso. Então, manda lá para o seu marido, você que é esposa e está assistindo aqui, manda, você que é namorada, é noiva, já manda para o futuro pretendente aí, para ele, se está desalinhado, já alinhar, tá bom? Então, Jesus vem desafiando, vem na contramão do modelo daquela época, da cultura judaica, grego ou romana. Então, quando nós olhamos, eu quero ler um texto aqui para você, Marcos capítulo 10, verso 42 até o verso 45, Jesus está ensinando que liderar não é dominar, mas servir. Então, aguenta aí, ó. E eu vou dizer para você, se você é marido, ó, presta atenção. Talvez você tenha algumas santas incomodações do espírito durante esse vídeo. Aquelas alfinetadas, tá bom? Faz parte. É bom para o nosso crescimento. Voltando aqui para o texto, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e os seus poderosos exercem autoridade sobre elas. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês
deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bom, então voltando aqui, se nós queremos uma liderança no casamento à luz das Escrituras, nós precisamos olhar para o modelo que é Jesus. Marcos, capítulo 10, 42 até o verso 45. Não é assim entre vocês. Não há domínio, não exercemos aquela autoridade impositiva, truculenta, cruel, bruta, insensível. Entre vós não será assim. Então nós vemos aqui os princípios nesse texto da liderança de Jesus. Primeiro, não é baseada em uma autoridade opressiva. Essa casa que manda sou eu. Esquece. Não. Não é uma autoridade opressiva, mas em serviço. Segundo, o líder é o primeiro a se sacrificar pelos outros. Terceiro, nós estamos vendo nesse texto aqui, a verdadeira grandeza nas palavras de Jesus não era ter a pompa do sacerdote na cultura judaica ou da liderança judaica. Não era ter os direitos gregos, romanos e toda aquela posição, status, não. Na liderança de Jesus, que é a base e o modelo para a condução do marido no casamento, a verdadeira grandeza está em cuidar, não em controlar. Essa é a grandeza na liderança de Jesus. Então, a liderança do marido, segundo Efésios capítulo 5, se nós formos aplicarmos esses mesmos princípios da liderança de Jesus, nós entendemos que a liderança do marido não significa autoritarismo, falar grosso, pegar pelo braço. Não, esqueça. Falar alto, gritar, não. Fazer cara feia, A liderança, seguindo os princípios da liderança de Jesus, não significa autoritarismo, significa serviço e proteção. Traçando um paralelo entre a liderança de Jesus e a do marido, Jesus não oprimia a igreja. Nunca oprimiu. Jesus nunca disse cala a boca. Nunca. Jesus nunca deixou que os sentimentos e as preocupações e as necessidades fossem negligenciadas. Nunca. Não. Esse paralelo entre a liderança de Jesus e a liderança do marido, não há opressão. O marido não deve controlar a esposa. Não esqueça, isso não é bíblico. Segundo paralelo traçado aqui, Jesus se sacrifica pela igreja. Então o marido deve priorizar, a despeito das suas vontades, dos seus desejos, das suas necessidades, ele deve priorizar o bem-estar da esposa. Então, irmão, pensa aqui, na fila do pão, a esposa vem em segundo lugar. Primeiro Deus, em segundo lugar. Se sobrar pão, é seu. Deu para entender isso? Isso é a liderança do casamento à luz de Efésios capítulo 5, verso 25. Maridos, amem as suas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, por causa dela, para o benefício dela. Então, o marido deve priorizar o bem-estar da esposa. Terceiro paralelo aqui, nesse texto de Marcos, vou repetir, Marcos capítulo 10, verso 42 ao verso 45, comparado com Efésios, fazendo esse paralelo com Efésios capítulo 5, verso 25, que vai até o verso 33, tá bom? Você prestar atenção, ele fala muito mais para os homens do que para as mulheres, porque isso dá uma conotação e traz para a gente uma verdade. A maior responsabilidade é nossa, ok? Terceiro paralelo, Jesus nutriu e cuidou, e nutre e ainda cuida da sua esposa. Então, o marido
deve prover todo o apoio emocional, espiritual e material que a esposa necessite para entregá-la bem. Olha que curioso. Efésios capítulo 5, Jesus faz tudo isso para entregar a esposa sem mancha, entregá-la bem, saudável. Irmão, ouça o que eu vou te dizer. Naquele dia, no dia do juízo, no acerto de contas, se a sua esposa não estiver melhor do que quando você pegou, você arrumou um problemão para a cabeça. Você está enrolado com o pai dela. Se ela é crente, você está perdido, meu irmão. Então, nós precisamos compreender isso. E, professor Roberto, por que existem tantas falas diferentes? Porque o nosso erro é não estudar as Escrituras, é não conhecer. Jesus diz, vocês erram por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Oséias disse, meu povo é destruído porque lhe falta entendimento. É claro que é Deus que está falando, mas os lábios são de Oséias. E é por falta de entendimento. É por questões culturais. Ah, sempre foi assim, na minha casa era assim. Irmãos, se você nasceu de novo, você não é mais dono do seu nariz. Não é a cultura, não é o sistema familiar que você veio, a cultura dos seus pais, o modo que o seu pai, a sua mãe te ensinou ou viveu que impõe. É a Bíblia, ponto final. Por isso, Efésios capítulo 1, capítulo 5, verso 21, vai estabelecer uma base. É uma base. Então, o grande problema, né, nesse abuso de homens contra mulheres dentro do ambiente religioso, ambiente da fé, o homem achando que é melhor, é pior, precisa assistir os vídeos anteriores, tá bom? A gente vai falar sobre isso e vai explicar muito bem, vai dar base bíblica, tá? Aqui não é achismo, não é achômetro, não, tá? É base bíblica. Então, o que Jesus não fez? Muitos homens entendem Efésios 5 da forma errada, e mulheres também, e se submetem a isso por falta de entendimento. Eles, de forma errada, acham que essa liderança significa impor decisões, exigir submissão unilateral. Mas se nós olharmos para Jesus e para os textos bíblicos, não é assim. Não exigiu obediência forçada, não tratou as pessoas como inferiores, não usou a sua autoridade para fazer os seus caprichos, o que gosta, o que pensa, o que acha. Nunca foi usado em benefício próprio. O que Jesus fez? Jesus serviu aos seus discípulos. Jesus se entregou em amor pelas pessoas, por sua igreja. Ele deu liberdade para que as pessoas escolhessem segui-lo. Um chamado era feito. Não tinha uma espada no pescoço. Não. E assim um marido que age como Cristo, ele não impõe a sua vontade, ele não impõe os seus desejos, os seus caprichos, mas ele lidera servindo, amando, encorajando, promovendo desenvolvimento, melhoria. Isso é a liderança bíblica de um homem dentro de um casamento. E isso que glorifica a Deus. É isso que faz com que as engrenagens, as juntas funcionando perfeitamente, o casal cresce abençoado, fica aí aleluiado, tem a bênção de Deus, tem autoridade para repreender o maligno e mandar embora. Por quê? Porque está vivendo aquilo que Deus propõe. Então, pensando numa aplicação prática aqui, a liderança do marido deve ser como a liderança de Cristo. Então, ele deve, eu devo, nós, homens, devemos tomar decisões ouvindo as nossas esposas, considerando, porque tem um princípio da igualdade diante de Deus, tem um princípio da mutualidade, da sujeição mútua. Então, nós devemos tomar decisões sendo sábios e ouvindo o ponto de vista, percebendo aquilo que ela viu e que a gente não enxergou. Então nós precisamos, segundo a aplicação prática aqui, valorizar e respeitar a individualidade da esposa. A gente não anula
a personalidade não amputa talentos, dons, competências. Não, tem que crescer junto. Não pode, para um crescer, tem que pisar no outro. Não, não é assim. Nós precisamos, em terceiro lugar, criar um ambiente de segurança emocional. A Bíblia diz em 1 João 4,18 que o amor lança fora o medo. Se existe medo, se existe receio, não está faltando amor. Então, algum dos lados está numa liderança disfuncional. Quarto e último, é preciso ser o primeiro a se sacrificar. Em vez de exigir obediência, a gente precisa começar num exercício prático do amor. E isso é um desafio. É um desafio porque a cultura ensina diferente, porque o ambiente religioso fala diferente, porque como pessoas caídas, que mesmo recebendo a graça e sendo lavados e remidos no sangue do Cordeiro, temos instintos de egocentrismo, e é muito curioso que na queda os dois gêneros se tornaram disfuncionais e com características muito marcantes. O homem se tornou passivo, procrastinador e omisso. Isso é natural, tá bom? O menino, se você tem filho pequeno, menino, você vai ver essas características. Isso é resultado da queda. Não era para ser assim, mas se tornou. E devemos lutar contra isso, tá bom? Omissão, passividade e procrastinação. Por outro lado, a mulher, ela trouxe como características da queda o controle, a possessão, ela trouxe um desejo de se assenhorar. E isso tudo faz parte da natureza caída. E nós precisamos lutar contra isso. Então, proponho aqui um exercício dentro desse quarto ponto da aplicação prática. Seja o primeiro a se sacrificar. E isso é muito interessante porque vai gerando esse ambiente e uma cultura de amor, de respeito, de cuidado, de reconhecimento, de valorização, de serviço, de entrega, de renúncia. Então, quando o marido lidera como Jesus, a esposa se sente segura, valorizada, e aí logo ela não vê problema nenhum em ceder, em se submeter, em se sujeitar, porque ela sabe que ele é uma bênção, que não é perfeito, mas está se esforçando, deixou de ser um peso, uma obrigação, torna-se uma resposta natural a um amor que protege, que cuida, que procura o bem, aquele bem-querer. Então, aqui, para concluir, a liderança do marido que deseja uma esposa submissa não é de domínio, mas de sacrifício. Jesus inverteu o conceito mundano de autoridade ao ensiná-lo que o líder, no modelo de Jesus, serve o marido, Efésios 5:25, precisa amar como a esposa, ele deve aprender a servir. Eu preciso aprender a servir. Não estou falando aqui como alguém que já chegou lá, tá bom? Mas a gente prossegue para o alvo, e com a graça de Deus, e ouvindo, e sentando para ajustar muitas vezes alguns pontos, a gente vai em humildade pedindo graça a Deus, e essa é a minha oração por você também. Um casamento bíblico e saudável ele acontece quando o marido lidera como Cristo, servindo, amando, protegendo, não impondo e controlando. E quando uma esposa, em reconhecimento desse serviço, desse amor, dessa proteção, também serve, também ama, também protege, é uma troca, é uma cooperação mútua. Esse modelo transforma o casamento, em vez de um lugar tóxico, um ambiente que não gera segurança emocional, mas gera medo. Quando isso começa a ser aplicado, cria-se uma parceria equilibrada. Um cordão de 3 dobras se estabelece, e onde ambos crescem, refletem o amor de Deus e vivem o amor de Deus. Essa é a minha oração e o meu desejo, que Deus te abençoe, que esses pequenos vídeos possam ter edificado a sua vida e
que seja também uma base para uma tomada de decisão, uma reflexão a respeito do você que é marido, da sua liderança, você que é esposa, seu papel no casamento. E o meu desejo é que a sua família seja abençoada com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Se esse vídeo te abençoou, comenta aqui, ó, compartilha, tá bom? Envia para outras pessoas. Um beijo no seu coração, um grande abraço. Deus te abençoe.